Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor volta a campo amanhã, novamente jogando em casa, né, agora contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E essa história de Dorival muito perto do São Paulo procede? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para repercutir informação de Alexandre Pretzel, jornalista da Rádio Bandeirantes, afirma que existe um acordo verbal entre São Paulo e Dorival Júnior. O que o Pretzel disse é que Dorival e São Paulo já se acertaram. Assim que o Zubeldia cair, Dorival será reconduzido ao lugar de treinador do Tricolor. Vale a lembrança de que o Dorival só sai do São Paulo depois de um convite para dirigir a seleção brasileira. Era algo meio que inevitável. Qualquer técnico de clube grande que recebe proposta da seleção brasileira tende a aceitar essa oferta. Pois bem, que o Dorival Júnior é a enorme sombra para o técnico Luiz Zubeldia, isso não é novidade. Que o Dorival é o preferido de 10 entre 10 dirigentes do São Paulo também. Que o Zubeldia está na corda bamba, essa é outra coisa que eu venho contando para vocês. Um empate ou derrota para o Cruzeiro no Morumbi no próximo domingo, jogo do Campeonato Brasileiro válido pela terceira rodada, deve sacramentar a dispensa de Zubeldia. Mas não consigo confirmar a informação do Pretzel. Consultei duas fontes diferentes do São Paulo, ambas admitiram que já existia um primeiro contato, mas que não dá para cravar que o Dorival está certo com o São Paulo. Também não acho que o São Paulo aceitaria ou assumiria esse acordo, até para não deixar o Zubeldia numa situação mais delicada. Por que eu também não cravo essa história? Vai que o Zubeldia vence o Cruzeiro e continua como técnico do São Paulo. E, por exemplo, o Corinthians manda embora o Ramon Dias. Se tocar o telefone do Corinthians, é natural que o Dorival Júnior, desempregado, aceite uma oferta como essa. Só para completar uma curiosidade, Dorival Júnior, recentemente despedido pela seleção brasileira, tem direito a um salário de R$1 milhão por mês da CBF até a próxima Copa do Mundo. Isso permite ao comandante nenhuma pressa para voltar ao mercado de trabalho. E você, o que pensa sobre Dorival no São Paulo? É a solução ideal ou você manteria Luiz Zubeldia? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Onde está a Marina Buffon? Como é que está a pressão sobre o Zubeldia? Que empate frustrante, né? A pressão do Zubeldia, como o José Paes estava falando aí com vocês no estúdio, está cada vez maior. Já era uma pressão que existia por conta dos resultados e principalmente por falta de desempenho dentro de campo, mas tinha dado uma respiradinha ali nos últimos jogos. Contra o Atlético Mineiro o time foi bem, acabou tropeçando em relação ao empate, porque tivemos aí expulsões, enfim, e não expulsões também, que acabaram culminando com um empate em 0-0. Mas ontem, de fato, essa substituição que foi muito questionada ali na coletiva de imprensa após o empate, acabou colocando bastante pressão no cargo aí de Zubeldia. Ele não deve ser demitido, Mi, nesses próximos dias. Afinal, a próxima partida é no domingo, como a gente falou aí na matéria. Então ele deve sim comandar. Na verdade, comandar não, porque ele foi expulso contra o Atlético Mineiro. Então não será ele ali na beira do campo no Morumbi. Mas ele deve, né, estar por trás ali de toda a estratégia da equipe para o jogo contra o Cruzeiro. Agora, se houver algum tipo de resultado negativo no domingo, aí sim a gente já começa, essa possível demissão começa a tomar uma forma um pouquinho mais robusta, até porque a torcida está com zero paciência para subir o dia. Ao final do segundo tempo, muitas vaias, muitas reclamações, xingamentos direcionados a ele e também ao time, tá? O Alex Miller estava falando aí sobre o Caleri, ele fez gol recentemente, sim, é fora de casa, viu, Alex? Que ele não marca desde o jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado, então assim, faz muito tempo que ele não marca fora de casa. Dentro de casa, se eu não me engano, o último gol dele foi contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganada, mas de fato o Caleri está deixando muito a desejar. Ele e Luciano também foram muito criticados pela torcida, pela falta ali de mobilidade no jogo, não estavam muito bem. Lucas Ferreira, ao contrário, foi bastante elogiado, assim como Ferreirinha, que acabou fazendo os 2 gols. Queria atualizar para vocês também a questão do departamento médico do São Paulo. Primeiro, o Arboleda sentiu durante o primeiro tempo, acabou sendo substituído no intervalo pelo Juan e ali hoje, né, teve a reapresentação do
elenco e o São Paulo divulgou o seguinte, que o zagueiro Arboleda passou por exames após sentir um incômodo na coxa esquerda e não teve uma lesão diagnosticada, mas a partir disso ele vai ser reavaliado diariamente para ver quando ele estará disponível para os treinos de novo. Diante disso, a gente acredita que no próximo domingo, então, Arboleda seja desfalque para o jogo contra a Raposa no Morumbis. Ele se junta ali a Luiz Gustavo, que está afastado por conta da tromboembolia pulmonar, mas também se junta a Lucas e Oscar. Inclusive, o Lucas deu uma entrevista à ESPN antes da partida, né? Ele estava ali no Morumbis e ele falou que pretende estar de volta entre 10 e 14 dias. Está havendo aí uma força-tarefa para tanto ele quanto o Oscar estarem de volta para o próximo jogo da terceira rodada da Copa Libertadores. Então, domingo seguem de fora aí, agora Arboleda, Lucas e Oscar. Esses devem estar de fora aí dessa partida contra o Cruzeiro. Tá certo, gente? Volto com vocês. Obrigada, Má, por todas as informações que você passou pra gente. E aí? Então só a correção muito bem feita pela Marina, que o Caleri não faz um gol fora de casa há 10 meses, né, quase. É, bastante tempo. Bastante tempo. Essa situação aí do Zubeldia, o Dorival não estando mais empregado, tendo saído da seleção brasileira, isso cria uma pressão muito grande em cima do trabalho do Zubeldia, porque o Dorival tem uma história no São Paulo, foi campeão lá, a torcida já pediu para que ele voltasse, o Casares já postou foto com ele depois que ele saiu da seleção brasileira, então isso cria uma situação muito difícil. Eu acho que o Zubeldia, em dado momento, vai acabar sendo demitido do São Paulo, não vai ter como, a pressão vai ficar muito grande, e aí surge naturalmente o nome do Dorival Júnior. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Zubeldia não está conseguindo fazer esse time jogar, ele teve tempo aí recentemente para trabalhar essa equipe, a equipe não evolui, ele faz mexidas que não agregam ao time do São Paulo, então é muito difícil que ele continue à frente da equipe mais para frente aí. Quando começa assim, é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Não é se vai cair, é quando vai cair, né? E domingo, por exemplo, se perde para um Cruzeiro que vem de 3 derrotas seguidas, vive um péssimo momento, um clima horroroso, torcida do Cruzeiro querendo invadir a Toca da Raposa, pressionando para demitir o Alexandre Matos. O clima tá horrível no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vem aqui, no meio dessa crise, ganha do São Paulo dentro do Morumbi, vai ser difícil segurar o Zubeldia nesse fim de semana, hein? Em relação ao Caleri, queria só dar uma palavrinha sobre ele, é difícil você segurar um atacante tanto tempo assim no time titular, só com o nome dele, só porque ele tem uma história no clube, ele é um ídolo da torcida. O André Silva vem desde o ano passado apresentando bons números com a camisa do São Paulo. Eu acho que é um jogador que poderia ter um pouquinho mais de oportunidade. O próprio Rian Francisco, que eu venho repetindo aqui reiteradamente no programa. A pessoa até perde a chama, né? O rapaz é muito bom jogador, é promissor o Rian Francisco. Não é porque ele é da base, está subindo agora, que ele não poderia ter mais chances nessa equipe, assim como o André Silva, que até de vez em quando entra aí e tal. Mas enfim, o Caleri não faz um gol fora de casa desde julho do ano passado. É muito tempo. Se fosse qualquer outro atacante aí, a gente estaria aqui, meu Deus do céu. Vessa, e a tua visão do 2-2 entre São Paulo e Aliança? Vamos lá. A bronca do torcedor eu acho bastante compreensível porque você foi de 100-0. É muito duro para o torcedor entender o time que fez o primeiro tempo. Cara, fazia tempo que eu acho que eu não vi um time com o primeiro tempo tão perfeitinho, tão correto assim, em termos de volume, de saber se defender, de atacar, de criar e de fazer os gols e fazer o que o São Paulo fez. Então, você vai do 100 praticamente ao 0. Então, a bronca do torcedor, para mim, é muito natural, ainda mais dos 50 mil que foram para o estádio. É duro de você entender uma queda tão grande. Os 2 gols... Poucas vezes eu vi também 2 gols representarem tanto os defeitos de um time ou os problemas de um time como os gols que o São Paulo tomou. O primeiro é um tic-tac completamente surreal dos peruanos e isso para mim representa o quê? Uma desconcentração, uma baixada de ânimo dos jogadores, aquela coisa do famoso 2-0, eu tô tranquilo. Claramente houve uma desconcentração por parte dos jogadores. Do torcedor me pareceu um pouco também, pelo menos da televisão me pareceu, o Arnaldo depois pode falar que estava no estádio. Mas dos jogadores, sim. Você não toma o tic-tac. Cara, que pegue o replay, tem aí nas redes sociais da Libertadores, é até lindo o que os caras fizeram, foi de pé em pé. Mas você não toma um gol desse na sua casa se você não tiver muito desconectado
contra um time peruano. Com todo respeito, não é um grande expoente da Europa, mesmo da América do Sul. Então, esse representa a desconexão. E o segundo gol representa a troca que a torcida mais odiou. Porque você põe 2 laterais esquerdos e sai o cruzamento exatamente daquele lado. Cara, fazia tempo que eu não via 2 gols representarem duas grandes situações de uma partida, como foram exatamente os 2 gols do Alianza. Então, assim, quando sai o cruzamento e você fala, eu tô com 2 laterais esquerdos, os caras deixaram cruzar, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Só que para você ter os 2 laterais, aí eu quero vir na origem disso. Ele não colocou os 2 laterais porque ele quis, ou porque ou ele, eu vou inventar moda. Basicamente, por mais que podia ter posto o Ferreirão para lá, enfim, tá tudo bem, o Lucas Ferreira lá. Mas ele não tinha outro. Porque eu imagino, se ele tem um cara com característica do Ferreirinha, mesmo que não fosse um cara que ele ache que tem a mesma... Mas eu acho que ele tinha feito o trivial e não teria sobrado nada nas costas dele. Ué, o meu titular cansou, eu troquei por outro ponta e segui o jogo. Só que ao ele não ter, e aí entra na origem do problema, falta de elenco, que a gente vem falando, que o Arnaldo vem tocando. Ele fala, eu vou fazer a dobra de lateral, porque eu não tenho outro cara de beirada para colocar ali. Repito, poderia ter posto o Lucas Ferreira aberto, talvez sim, invertido lá os lados, talvez sim. Ele até tinha, até o Rian Francisco, aí depois o Arnaldo diz que se eu tô louco ou não, até ele aberto, se fosse o caso, por ser jovem, ok. Ele tinha até uma outra, mas era compreensível diante da falta de um jogador também com a mesma característica do Ferreirinha. Então, aí que acontece, quando ele faz aquela troca, porque ele não tem na origem dela alguém parecido, ele assina a troca. E ao assinar a troca e sair o cruzamento exatamente ali, ele tá morto. Não tem, a vida como ela é, ele tá morto. O time vai do 100 a 0, vai sobrar muito para ele porque ele assinou aquela troca, por mais que ela tenha uma explicação, que é o que eu tô acabando de falar. Ele não tem ponta. O elenco do São Paulo, talvez o Henrique do Carmo, o Rian não joga pelo lado, Vessone, é lento. O Henrique do Carmo, que era o ponta reserva do William Gomes no ano passado, só não tem mais no elenco, né? Não estava no banco o Henrique do Carmo. E aí ele teria que fazer qualquer alteração com o Ferreirinha, ele teria que fazer uma mexida ou tática, ou técnica, ou fazer a dobra de lateral que ele fez na Argentina. E deu certo contra o Talheres. Ele coloca o Wendel no lugar do Ferreirinha. Eu não posso me eximir que eu estava ao lado de um monte de caras e os caras falaram a mesma coisa. Tem que entrar o Wendel. Por quê? Porque o Wendel é, dos reservas, em tese, o jogador mais confiável do São Paulo. 30 anos, veio do Porto, jogou Champions League. Deu tudo errado. Ele entrou mal, não funcionou, o time foi para trás, e aí, como você falou, Vessone, tá na conta do técnico, né? Agora, a responsabilidade é do técnico. Por mais que o jogador tenha entrado muito mal, e um jogador... Ele entrou como se fosse um garoto. O que o Lucas Ferreira não sentiu o jogo, baita partida do Lucas Ferreira, o Wendel sentiu o jogo. E às vezes acontece. Agora, a responsabilidade é do treinador. Assim como seria se ele colocasse o Henrique do Carmo. Aí, é aquilo. O Zubeldia, que saiu vaiado pela torcida do São Paulo, foi quando ele sai do vez, saiu vaiado, uma vaia. E então é a segunda vez. E o que está acontecendo é o segundo jogo no Morumbis, que o São Paulo não ganha de um time considerado fraco, né? O Sport, o Alianza. Essa coisa vai se avolumando. Já não é. Só que, assim, se você for pensar, desde o jogo do Palmeiras no Allianz, o 0-0, ele vive no fio da navalha. Ele não pode perder nenhum jogo, e se ele empatar, tá ruim. Ele empatou no Allianz 0-0, acho que foi desde aquele jogo, desde o pós-Velo Clube. Se vocês repararem, exatamente, ele perdeu um jogo, o do Palmeiras do pênalti. Mas ele empatou esses 2 jogos em casa. E cada hora é um motivo.
ele não põe o mais recente era ele não põe o Garoto. O Garoto já é titular do São Paulo, Lucas Ferreira. Ele não põe, é inimigo da base. Já não é mais essa conversa. Ele é. E aí, cara, é o que o Mancini fala muito. Eu acho que a torcida, a rejeição da torcida já está atingindo um nível praticamente insuportável. E os analistas. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo amanhã, novamente jogando em casa, né, agora contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E é um jogo muito importante para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos, já que empatou contra o Sport na estreia, né, do Campeonato Brasileiro. Depois empatou também contra o Atlético Mineiro. Então o Tricolor precisa começar a fazer mais pontos. Na minha opinião, se o São Paulo não vencer esse jogo, o Zubeldia vai ser demitido. Até porque vai fazer 1 ano esse mês, né, no comando do São Paulo. O Tricolor é um time que não vem jogando muito bem. E não adianta alguns comentaristas seguir defendendo o Zubeldia quando o São Paulo empata por um erro dele. Até porque quando o São Paulo ganha, os créditos, né, desses comentaristas é tudo para o Zubeldia. Mas quando o São Paulo não consegue vencer por um erro sim do seu treinador, eles falam que é falta de elenco, porque vários jogadores saíram, que não sei o quê. Que nem eu já falei no vídeo de ontem, mesmo sem Lucas Moura, sem Oscar e com essas várias saídas que teve no elenco, o São Paulo tem a obrigação de vencer pelo menos o Sport e o Alianza Lima. Então começa a surgir as informações, né, que o São Paulo já começa a sondar o Dorival Júnior. Não dá para cravar ainda, né, galera? Até porque o Santos pode ficar sem treinador, o Corinthians também. E se o São Paulo demorar, pode ficar sem o Dorival Júnior. Alguns torcedores não querem, né, pessoal, a volta do Dorival. Mas aí acaba tendo quem, pessoal? O Fernando Diniz? Até porque, na minha opinião, o Zubeldia não é treinador para o São Paulo. Eu já falei desde o ano passado, né, que eu acho que o Zubeldia tem sim que ser demitido. É um treinador que não gosta de utilizar a base. Agora tem uns comentaristas que falam que viu, ele começou a utilizar a base, que não sei o quê. E por que não usou a base no Campeonato Paulista? Será que foi mesmo pelas férias dos jogadores que não teve após a Copinha? Ou porque ele não gosta de utilizar esses garotos? Porque o William Gomes, né, ficou 1 ano praticamente no São Paulo, no time de cima, e ele não utilizava. Claro que os dirigentes do São Paulo também têm sua culpa pela essa má fase do Tricolor. O São Paulo atravessa uma grande crise financeira. Agora eles começam a se mexer fora de campo. Agora que a dívida está chegando a quase R$1 bilhão. Então agora eles estenderam seu contrato com a Superbet, né, o patrocínio até 2030. E está muito próximo de anunciar uma parceria com o Evangelos Marinax, que deve investir na base do São Paulo. Conseguiu aprovar o fundo de investimento, que pretende tentar quitar um pouco as suas dívidas bancárias para diminuir os juros. Mas mesmo assim, né, pessoal, isso não é suficiente. O São Paulo precisa de um treinador que comece a utilizar mais a base, assim como fez o Flamengo no passado com o Vinícius Júnior, o Renier, o Paquetá, agora o Palmeiras com Estevão, Vitor Reis, Hendrick, várias vendas milionárias. Então o São Paulo precisa disso para começar a quitar um pouco das suas dívidas. E agora o São Paulo vai ter uma sequência de 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vai jogar em casa amanhã, né, contra o Cruzeiro. Depois fora de casa contra o Botafogo no dia 16. Depois joga em casa, né, contra o Santos no dia 20. Depois joga fora de casa contra o Libertad pela Libertadores. Depois joga fora de casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E depois vai jogar pela Copa do Brasil em casa contra o Náutico no dia 30. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. O Campeonato Brasileiro está apenas começando, mas é muito importante tentar somar pontos nesse começo para não correr risco no final. No momento o Internacional lidera com 4 pontos, assim como o Corinthians, né, aparece em segundo com 4 pontos também. O Ceará em terceiro, o Fortaleza em quarto, o Botafogo em quinto, o Flamengo em sexto, o Palmeiras em sétimo, todos com 4 pontos. Em oitavo aparece o Juventude com 3. Em nono aparece o Fluminense também com 3. O Grêmio em décimo. O Vasco em 11º. O Cruzeiro em 12º. Todos com 3 pontos. Aí em 13º aparece o Bahia, né, com 2 pontos.
O São Paulo em 14º com também 2 pontos. Aí depois a turma de 1 ponto. Em 15º Bragantino. Em 16º Santos. Em 17º Mirassol. Em 18º Sport. Em 19º o Atlético Mineiro. E em último, né, o Vitória. Então assim está a classificação do Campeonato Brasileiro. Que nem eu já falei, né, galera? Não adianta alguns comentaristas seguir defendendo tanto o Zubeldia e esperar o São Paulo ser eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, começar a ficar na zona de rebaixamento para depois trocar, né, galera? Não faz nenhum sentido, porque na minha opinião, ele já tem a opinião deles formada. O São Paulo pode ficar na zona de rebaixamento, pode ser eliminado, que eles vão sempre seguir falando que é falta de elenco. Então o São Paulo não venceu o Sport em casa. O Allianz Lima em casa, depois de estar ganhando de 2-0, não é culpa do treinador, não é culpa dos jogadores, é culpa do elenco que saiu, que não faz nenhum sentido. Vários jogadores têm culpa sim, assim como o Caleri, o Luciano, que estão na má fase, o Zubeldia que mexe errado. Então a torcida tem sim que começar a cobrar esses jogadores e também o treinador. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!